o Espírito Santo, ele, de forma muito contundente, ele colocou este texto no meu coração. Havia 7 igrejas, pelo menos, para mim falar. É justo, o mais difícil é que o Espírito Santo nos direciona. E é melhor, né? É melhor falar conforme a vontade do Espírito Santo. Eu prefiro assim, meus queridos? Porque o Espírito Santo, ele sabe como deve falar conosco, o que deve falar. Então ele te conhece nessa noite. E ele sabe a forma que está a tua vida, a forma que está o teu coração, tudo que passa pela tua mente, as suas debilidades, as suas dificuldades, os seus anseios. O Espírito Santo, ele o sabe. Meus queridos, quando nós lemos este texto, o texto de Apocalipse, é claro que falar a respeito do livro de Apocalipse, que literalmente significa revelação, é um dos livros mais complexos para se falar, principalmente porque o Apocalipse ele está classificado no estilo literário escatológico, e o que fala, que trata de muitos símbolos, não é? Apesar de haver sim uma literalidade, nós vemos que o Apocalipse existem muitas significações que você tem que trazer, não é? Para que traga o verdadeiro significado daquilo que as figuras falam. Mas quando nós abrimos o Apocalipse e vamos tratar da primeira recomendação, das primeiras informações em que Jesus ele vai trazer, como revelação ao apóstolo João, nós vemos que ele vai falar daquilo que está acontecendo e daquilo que iria acontecer. Quando nós pegamos uma linha de interpretação escatológica, vai tratar as cartas em que Jesus vai revelar para João, dizendo a respeito dessa igreja, no momento que eles estavam passando, e também com uma significação para a próxima igreja vindoura, em todas as épocas, tratando questões, tratando pormenores em que a igreja ela acaba por enfrentar em sua estadia aqui na terra. João, o apóstolo, ele está provavelmente em Éfeso, na época do imperador Domiciano. Domiciano, filho de Tito Vespasiano, ele vai reinar após a morte do seu pai. E Domiciano ele reina de 81 a 96 no primeiro século. Apesar de Domiciano, na maior parte do seu reinado, ele não perseguia os cristãos. Já no final, cerca de 3 anos, no ano 93 depois de Cristo, ele vai começar uma perseguição ferrenha à igreja. Alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia, um dos maiores historiadores da igreja, ele vai dizer que Domiciano ele perseguiu a igreja parecido com o que Nero fez. Quem conhece a história vai saber que Nero ele foi chamado de o anticristo na época, porque Nero ele perseguiu a igreja de forma ferrenha, de forma cruel, brutal, não é? Que até historiadores romanos eles vão citar que quando Nero ele persegue a igreja, a forma, o método que ele usa é tão cruel que um historiador vai dizer que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. Foi algo terrível, irmãos, foi algo terrível. Os cristãos eram crucificados, eram amarrados em postes na praça de Roma, passado piche, incendiados vivos para iluminar as praças romanas, eram lançados em picadeiros com vestes de animais para serem devorados por cães famintos, eram jogados nas arenas do Coliseu para serem esmigalhados por feras, por leões, por tigres famintos que destruíam famílias e famílias, crianças de colo, mulheres grávidas, anciãos, eram jogados na arena para um público que via aquele espetáculo, não é, dessas mortes ao vivo. Nero foi esse perseguidor, alguém que, segundo alguns historiadores, foi exposto em Roma para construir uma capital mais exuberante. E Roma tinha cerca de 14 bairros e 10 bairros foram, 7 deles destruídos totalmente, 3 bairros parcialmente, e os outros 4 bairros eram densamente povoados por cristãos, o que deu para Nero o álibi perfeito de colocar a culpa nos cristãos. Porque Nero foi o primeiro imperador que começou a perseguir a igreja. Até então a igreja
por questões religiosas, não é? Mas vemos que por Herodes também sim, mas por imperador Nero era o primeiro. E Nero, ao perseguir a igreja, ele foi cruel, né? Ele foi terrível. E agora ele tem um álibi, ele coloca na época esse álibi, isso nós estamos falando de 64, 65 depois de Cristo, e ele vai então perseguir a igreja. Tertuliano, um dos pais da igreja, vai escrever a sua obra, a obra apologética, que o sangue dos mártires, na verdade, era o semente para os novos cristãos. Acho que os irmãos já ouviram essa expressão. Tertuliano que vai escrever. E agora os historiadores vão considerar Domiciano na mesma margem. Por quê? Domiciano ele quer resgatar a religião romana, quer preservá-la. Por quê? O cristianismo, irmãos, é o maior opositor no primeiro século, segundo e terceiro século de Roma. Porque o cristianismo era contra a ganância, a escravidão e principalmente contra a adoração ao imperador. Na época, estátuas do imperador vigente, reinante, eram colocadas nos lugares mais visíveis para serem adorados. E a igreja recusava, claro, adorar o imperador. Então, eles eram tidos como opositores. Porque Roma não admitia, irmãos, um opositor ao imperador, ao império. E a igreja, logo no começo, quando os cristãos eles começam a se converter, eles prestam lealdade moral e espiritual a Jesus. Então, quando era colocado Jesus e o César era colocado em segundo plano, e a igreja obedecia a Jesus. Os cultos dos romanos haviam altares, ídolos, ritos, rituais e liturgias, não é? Visíveis, de objetos visíveis. E a igreja não prestava adoração a nenhum objeto visível. Então, logo, um passo separava a igreja da perseguição. Porque os cristãos eram tidos pela sociedade como inimigos da sociedade, ateus e antissociais. Então, quando Nero primeiro começa a perseguir a igreja, ele já acha ali adesão por parte do povo, porque o povo queria perseguir, o povo queria destruir. A igreja era uma ameaça à autonomia, não é? E à soberania de Roma. A igreja era uma ameaça, porque a igreja, desde o começo, do princípio da ideia da